E o dia não é tão bom lá no Supremo Tribunal Federal. Eles sentiram muito. Desesperado, Gilmar Mendes surta nessa sexta-feira. Sem mais delongas, então, bora direto ver a manifestação surtada do ministro Gilmar Mendes. E o ministro do STF, Gilmar Mendes, ironizou a suspensão do visto americano durante o lançamento do seu livro na biblioteca do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso falou dos desafios que temos tido. E nós temos falado sobre os nossos desafios institucionais, aqui e alhures. E eu já tive a oportunidade, Barroso, de dizer que poderia estar contando em Roma, em Paris, em Lisboa, agora não em Washington, né? Olá, boa tarde, olha quem tá aqui em Coimbra. Olha aqui, senhor Gilmar Mendes. Tudo bem? Ô ministro, como é que o senhor está, ministro? Olha aqui o ministro Gilmar Mendes. Ô ministro, como que o senhor está? Tudo bem? O senhor não tem vergonha não, ministro? Hein? Que papelão que o senhor faz na Suprema Corte do Brasil, ministro? Hein, ministro? Fala, ministro, aqui. Olha, pode me filmar. Bom dia você. Hein, ministro? Diga, ministro. Fala, ministro, que vergonha que o senhor faz na Suprema Corte do Brasil? O senhor é uma vergonha pro Brasil. O senhor é uma vergonha pro Brasil. Por que o senhor não volta pro Brasil? E o senhor prende aqueles corruptos que o senhor... Hein, ministro? Bom dia. O senhor não diga nada? Hein, ministro? Bom dia. Se fosse no Brasil, o senhor já teria me prendido, não fosse? Se fosse no Brasil? Grande abraço a você. Hein? Diga, ministro, pode me filmar? Hein, ministro? O senhor não fala nada, ministro? Diga, ministro. Diga. Bom dia a você. Ah, ok, tá bem. Tchau, ministro, olha. Obrigado. Gilmar Mendes, que está envolvido em imensos esquemas obscuros. Ele que, como sabemos, é quem manda no STF, um órgão que, em vez de promover a justiça, na minha opinião, está a promover a perseguição, a injustiça, está até a promover corruptos e criminosos. Mas falando aqui de Portugal, então, os tentáculos de Gilmar Mendes há muito tempo que estão aqui em Portugal. Ele é dono de uma faculdade e vem aqui a Portugal várias vezes por mês. Ele vem cá verificar, supostamente, o desempenho da sua instituição, mas com o governo aí brasileiro a custear essas suas viagens privadas. Agora vejam bem, só o ano passado, 2024, ele viajou para aqui, para Portugal, cerca de 40 vezes. Isto quer dizer também uma coisa, quer dizer que ele falta muito aos seus trabalhos no STF, porque parece que está mais interessado nos negócios particulares aqui no meu país do que trabalhar no seu verdadeiro emprego. E atenção que quando Gilmar Mendes vem aqui a Portugal, não é só pela sua universidade, não é só pelos negócios, não é só pelo dinheiro, pela luxúria, pelo acesso a prostitutas e tudo mais que o cativa a vir aqui. É que sabemos, por exemplo, que Gilmar Mendes, aí no Brasil, ele não consegue sair à rua sem ser importunado, sem ser ofendido devido ao mau serviço que o STF está a prestar aí nesse país. Então, Gilmar Mendes vem aqui desfilar para Portugal porque ele se sente mais seguro. Ele aqui fica livre dessas importunações. Ora, Gilmar Mendes, que aqui em Portugal, atenção, que ele já é conhecido também pela forma como ele liberta criminosos de forma arbitrária e tão fácil. Até já aqui chegou a Portugal o facto de ele ter a alcunha de o laxante. Laxante porquê? Porque solta tudo o que é bandido, desde assassinos, traficantes de droga, ao mesmo tempo que manda prender quem nunca cometeu crimes, quem se manifesta pacificamente ou quem dá as suas simples opiniões nas redes. E, portanto, já aqui também chegou essa alcunha de o laxante. E atenção, que é uma coincidência muito importante relembrar, é que os criminosos do PCC, o primeiro comando da capital, que estão cá instalados em Portugal, já temos aqui mais de 1000 elementos. O PCC veio para Portugal na mesma época em que Gilmar Mendes começou os seus negócios aqui. Isto obriga-nos a perguntar se há alguma relação, porque assistimos a Gilmar Mendes a ser o laxante, e depois, claro, é a tal questão do dinheiro, nunca vimos Gilmar Mendes explicar de onde é que vem tanto dinheiro, como é que ele pode ter um património aqui em Portugal, em terras lusitanas,
Tão grande, repito, sendo um mero funcionário público. E ainda por cima, um funcionário público péssimo, medíocre e que falta ao serviço para tratar dos seus negócios privados. E negócios privados que, como sabemos, incluem também coisas obscuras aí junto da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, como já se viu em tantas outras notícias. Mas aqui, deixem-me dizer-vos, o esquema junto da CBF não é nada comparado com o que ele anda a fazer aqui em Portugal. E esse enriquecimento de Gilmar Mendes aqui em Portugal não é de agora. Por exemplo, na revista Cruzoé de 2018, aparece Gilmar Mendes e aparece logo na capa a questionar de onde é que vinham tantos milhões. Ele surge com aquela sua famosa feição de sapo e as letras gordas diziam mesmo, e cito, os patrocínios secretos de Gilmar Mendes. Então, desde então, com todo esse poderio, com todo esse dinheiro, com todos esses milhões, Gilmar Mendes conseguiu autenticamente tornar-se o dono do Supremo Tribunal Federal, e a partir daí quem manda no Supremo Tribunal Federal consegue fazer tudo. Pode-se controlar eleições, podem-se retirar condenados da cadeia e pô-los na presidência. E aqui termino aqui sobre Gilmar Mendes, lembrando que os negócios obscuros em Portugal já vêm também mesmo deste tempo, daqui de 2018, porque Gilmar Mendes tem uma empresa de Portugal de palestras, não é só universidades que ele tem, e ele tem uma empresa de palestras que é acusada de servir para lavagem de dinheiro e que, em abril de 2019, quando Bolsonaro se tornou presidente, essa empresa viu o Itaipu a cancelar o patrocínio sob a gestão de Bolsonaro. E pior, além de terem tirado o patrocínio dessa empresa de palestras de Gilmar Mendes, nesse mês foi exonerada do conselho do Itaipu a ex-mulher de Gilmar Mendes. Então, nessa altura, começou curiosamente uma perseguição a Bolsonaro, começou-se a querer tirar Lula da prisão, começou então tudo aquilo que sabemos, muito do filme que sabemos agora. Vou falar algo que eu comentei com alguns amigos, né? Ontem, o que eu disse aqui? Que uma fonte minha, direto do STF, disse que o Gilmar Mendes está desesperado. Aí o que o Gilmar Mendes falou hoje na inauguração do livro dele? Não vi. Que ele rindo. Sim, ele tá fazendo questão de mostrar que não tá preocupado. Atitude de desespero. Não é que ele tá super, ultra, mega tranquilo e aí fala assim, estou tranquilo, então agora eu vou me pronunciar aqui como quem tá achando super, ultra, mega engraçado perder visto e ser alvo da lei Magnitsky. O Gilmar Mendes, o que ele falou hoje na inauguração do livro dele é a estratégia pura. Né? Sun Tzu. Quando se está fraco, finge que está forte. É isso aí. Ele está ali fingindo. A imprensa vai noticiar que ele está rindo, vai sair foto dele, os pares ali, muito bom, Gilmar, você está rindo, você não está nem ligando para isso mesmo, vamos lá, país soberano, seja forte. Só que o que eu sei, de acordo com as minhas fontes lá na STF, está desesperado. Eu não coloquei aqui, faltou essa matéria, cara. Era eu ter falado isso naquela hora que eu estava explicando o tweet da embaixada. A matéria que mostra, se eu não me engano é o UOL, Poder 360, que boa parte do patrimônio do Barroso está em paraíso fiscal. O Barroso, meu irmão, não passa um Wi-Fi no CU dele. Não passa um Wi-Fi. Porque ele sabe que a lei Magnitsky vai para o paraíso fiscal também. Não adianta, não é só porque não está nos Estados Unidos. É desespero. Aí, ó, empresa, Diário do Poder, empresa da família de Barroso teria filiais em paraísos fiscais. A Telub, que é T de Tereza, L-U de Luna e B de Bernardo, que são os filhos dele, a esposa, filha e filho, esse o nome da empresa dele, Telub, que está aqui na Flórida, ela investe onde há isenção de impostos e falta transparência pública comuns a países democráticos. Ou seja, no Brasil, ela não tem muitas informações. É uma empresa americana. Essa empresa dele aí está em paraísos fiscais. Desespero. Barroso está desesperado caso ele venha a ser alvo da lei Magnitsky. Ele e o Gilmar Mendes. Ele não é fonte, é visível. O Gilmar Mendes é fonte, eu falo aqui para vocês. O Gilmar Mendes está desesperado, com medo de ser alvo da lei Magnitsky. Tá? Então,
Eles falam uma coisa, a imprensa noticia, o que a gente sabe aqui na timeline é que há um desespero total e absoluto por parte dessa gente, achando que vai ficar tudo tranquilo para eles. Não vai ficar nada tranquilo. Gente, Gilmar Mendes está com problemas. De um lado, ele não quer tomar Magnitsky. De outro lado, ele não pode largar a mão do Alexandre de Moraes porque ele criou o Alexandre de Moraes. Com a Magnitsky às portas de Gilmar Mendes, ele tem que dar esse pronunciamento. Tomando cuidado para não se indispor com os Estados Unidos e tomar Magnitsky, e tomando cuidado para não se indispor com Alexandre de Moraes. Por isso que ele dá essa entrevista agora, literalmente de moral baixa. Quem já viu Gilmar Mendes dando entrevista antes, ele está irreconhecível nessa daqui. Efeito Magnitsky. Eu tenho muito orgulho de ter Alexandre de Moraes como colega. Eu já disse isso várias vezes a vocês. Ele tem que falar isso. Eu acabei de falar para vocês. Quem criou o Alexandre de Moraes foi Gilmar Mendes. Muitas pessoas não sabem disso, mas Gilmar Mendes é o homem por trás de Alexandre de Moraes. Em um momento que o Gilmar estava extremamente desgastado, lembram ele sendo xingado em cachorro quente em Lisboa? O Alexandre de Moraes é uma criação do Gilmar Mendes e é ele, Gilmar Mendes, que dá toda a proteção para o Alexandre de Moraes na corte. Então, nesse momento que o Alexandre de Moraes mais precisa de apoio, Gilmar Mendes deve isso a ele. O Brasil teria se tornado um pântano institucional não fosse a ação de Moraes. Nós devemos muito, o Brasil deve muito à atuação dele durante... Claro, o Brasil deve muito, muito, muito a Alexandre de Moraes, né? Todo esse período, no período da Covid, no período do TSE. Período do TSE, olha só, é o período que o Brasil mais deve ao Alexandre de Moraes, é o período que ele esteve no TSE. Já dizia Tagliaferro, né? Depois, com todas essas questões, fake news, um trabalho desafiador. Tanto é que vocês veem, nós precisamos ressaltar isso, havia um plano. Quer dizer, é chocante. A gente que é pacífico, A gente que é pacífico. Olha só, moral baixa. Irreconhecível. Vocês estão reconhecendo esse Gilmar Mendes aqui, ó? Nem parece ele. Olha só. Moral baixa. Nem olha pra câmera. Nós que não queremos tomar Magnitsky. Nós que nunca enfrentamos nada nem ninguém. Nós que somos pacíficos. Olha isso daqui. Vive uma vida normal há mais de 40 anos. A gente vive uma vida normal há mais de 40 anos. O que é viver uma vida normal para você, Gilmar Mendes, há mais de 40 anos? Gilmar Mendes acabou de dizer. A gente que vive uma vida normal há mais de 40 anos. Nós estamos vivendo uma vida normal em que a sucessão política normal, perde-se, ganha-se eleição, vai... Irreconhecível. Olha só, moral baixa, baixa, baixa. Para casa, disputa-se outra eleição, agora planeja-se a morte do Lula, do vice-presidente Alckmin e de Alexandre de Moraes. Pera lá. Eu conheço da primeira página à última desse processo. Não existe plano de matar ninguém. Não existe isso. Eu perguntei pro Mauro Cid. Mauro Cid, alguém ia morrer? Ele falou, não. Havia plano de matar alguma autoridade? Mauro Cid me respondeu, não. Havia plano de matar Lula, Alexandre de Moraes, algo? O Mauro Cid me respondeu, não. Isso acaba de ser reconhecido, confessado pelo general Fernandes. General Fernandes não disse isso. Eu estive no interrogatório do general, ele não disse isso. Eu assisti. Não procede. Ele não disse isso. Ó, toda vez que o Gilmar Mendes aparece na imprensa, toda vez, ele cria uma cortina de fumaça. Ele cria uma narrativa. Gilmar Mendes, toda vez, perceba, toda entrevista dele, ele manipula a opinião pública. Sempre. Eu já mostrei várias vezes isso. Gilmar Mendes é profissional em manipular a opinião pública. Está aqui se vitimizando. Veja, nós estamos salvando a democracia, nós estamos salvando a vida de autoridades que iam morrer, como disse o fulano. O fulano nunca disse isso. Olha só, uma pessoa que está lá assistindo o Globo News, né, que não acessa a rede social, olha uma notícia dessa e fala,
Meu Deus, um general confessou que ia matar o Alexandre de Moraes, sendo que não existe essa informação. Isso é fake news, Gilmar Mendes. Nós estamos falando de coisas, portanto, extremamente sérias. Não estamos falando de um passeio no parque. É extremamente grave. Então, é preciso que isso seja reconhecido e ressaltado. Isso daqui é o seguinte: preciso proteger o Alexandre de Moraes, sou obrigado, eu devo essa ao Alexandre de Moraes. O que ele tá fazendo porque eu pedi para ele fazer, está fazendo por mim, eu devo essa pro Moraes. De outro lado, puxa, tomar a Magnitsky para mim não é nada bom. Pro Gilmar Mendes, a pior coisa que pode acontecer na vida dele é uma Magnitsky. Porque todo mundo sabe que a vida dele é na Europa. A vida dele é em Portugal. Portugal é o lugar que ele gosta de viver. Se ele tomar Magnitsky, tudo que ele construiu durante a vida na Europa, ele vai perder. As contas bancárias dele na União Europeia vai perder. Contas bancárias, patrimônios em Portugal vai perder. Vocês estão entendendo que ele tá com muito problema para resolver? Proteger Alexandre de Moraes e não tomar Magnitsky? Não tem jeito. Com essa postura de defender um sancionado, vai acabar tomando Magnitsky também. Tem que decidir. Ou vai ficar do lado do sancionado e vai tomar Magnitsky, ou larga a mão do Alexandre de Moraes de uma vez, dá ele ao impeachment, e daí se livra da Magnitsky e continua tendo suas contas bancárias na Europa, continua tendo suas contas bancárias e patrimônio em Lisboa. As duas coisas, Gilmar Mendes, mesmo com essa carinha de gatinho do Shrek, não vai ter jeito. Bom, algumas considerações, Paula. A primeira é quem precisa, digamos assim, proteger Gilmar Mendes. Vou só deixar essa pergunta no ar. Depois, Paula, não custa lembrarmos também que quando Donald Trump venceu as eleições em novembro do ano passado, rolou muita piadinha, né? Quem vai perder o visto primeiro, kikiki, kkk, meu Deus, e agora? E, pois é, né? Todos perderam os vistos, exceto Nunes Marques, André Mendonça e o Fux. Vamos ver até onde, né? Essas piadinhas vão. Agora, a relação de vistos para os Estados Unidos, a revogação de vistos, isso é uma informação que eu tenho de lá também. É uma lista que, de acordo com o que eu ouvi, essa lista won't be closed, ou seja, essa lista não será fechada. Essa lista vai ser uma lista permanentemente aberta e nós estamos apenas 6 meses do governo de Donald Trump, ou seja, uma lista de revogação de vistos americanos que ficará aberta durante mais 3 anos e meio. Né? Ou seja, muita gente pode entrar nessa lista. Mas tem um outro ponto, Paula, Piotto e Silvio, que eu queria trazer aqui, que tem a ver com o que nós vimos na Câmara ontem, com o depoimento do Mike Pence. Porque quando se trata de Congresso brasileiro ou de veículos de informação aqui no Brasil, a Lei Magnitsky, ela e o governo americano, diferentemente do que a esquerda prega, que é um governo imperialista que coloca o dedo em tudo, o governo americano jamais colocaria o dedo no nosso Congresso ou em veículos de comunicação. No entanto, as acusações e os documentos mostrados ontem por Mike Pence, eles mostram dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos sendo usado em outros países para manipular, mudar, redirecionar eleições em outros países. Se tudo que Mike Pence trouxe ontem for de fato confirmado, se a USAID foi usada nas eleições aqui no Brasil, aí a lista de sanções ela expande um pouco mais e vai além de vistos para entrar nos Estados Unidos. Porque nós estamos falando, repito, de dinheiro do pagador de impostos em outro país. Portanto, essa Magnitsky ela pode chegar em outras pessoas além dos ministros. Eu não vou falar nada. Acho que essa imagem já diz tudo. Isso aqui é um caso. A dona Juscelene, ela não tinha contado pra quem dividia a sala com ela porque ela estava sendo condenada. Quando a turma descobriu porque ela foi condenada, foi pelo Rio de Janeiro, ela recebeu isso daí, né? Esse tratamento, você consegue enxergar aí como é que tá o olho dela. É isso que tá acontecendo no Brasil. Quando passar esse período, vai ter gente que eu nunca mais vou conseguir comentar. Por bem ou por mal, eu nunca mais vou conseguir conversar com determinadas pessoas. Pelo posicionamento que elas tiveram durante o que estava acontecendo, sabe?
São linhas assim que, ó, bicho, não é sobre esquerda e direita, sabe? Não é sobre o ser humano. É sobre o ser humano. E aí vocês estão vendo esse tipo de coisa e tem gente que fica aí pagando de louco como se tudo tivesse na maior normalidade possível. Um exemplo é o Ciro Nogueira, que cada dia eu suporto menos este cara. Dá pra nascer alguém mais oportunista. Vou lá na Globo ontem. Aí vai lá o Otávio Guedes. Como parlamentar experimentado, o senhor acredita que está na hora de começar a refletir e ter alguma punição ao que o Ulisses Guimarães chamava de bancada do hospício? O Pedro Figueiredo trouxe aqui a informação. O presidente da Câmara foi impedido de chegar à cadeira por um deputado que botou a perna, atravessou a perna e falou: daqui você não passa. Sim, não está na hora de começar a punir, repito, usando os termos do Ulisses Guimarães, a bancada do hospício? Não chegou a hora, não, já passou da hora desse tipo de comportamento ser punido. E esse tipo de comportamento nós vemos aonde? Nos extremos. Né? Só que acontece que depois que acontecem esses problemas, esses extremos que hoje se matam, se unem para defender esses malucos. E isso não pode mais acontecer na nossa democracia. Né? Você vê que depois vão para o Conselho de Ética e faz os acordos lá na calada da noite para defender e inocentam essas pessoas e fica por isso. Eu acho que já passou da hora e nós punimos esse tipo de comportamento, seja na Câmara ou no Senado. Esses extremos, né? A Etsuki pergunta: quem são, Ciro Nogueira, esses extremos? Alguém afasta esse bosta do Bolsonaro. Pois é, né? Foi um dos primeiros a ir lá. Será que foi aleatório? O que Ciro Nogueira foi fazer lá, né? Rapaz, nesse momento de fragilidade de Bolsonaro, a turma tá toda indo lá fazer a procissão, né? Vou fingir que eles só estão indo lá pra ver se o Bolsonaro tá bem. Vou fingir que eles só estão indo lá pra ver se o Bolsonaro tá bem. Não tem nada a ver com 2026. Aí o Renato responde aí, né? Sobre os extremos do Ciro Nogueira. Senador, como bom representante do Centrão, o senhor repete o roteiro de sempre. Cria uma equivalência artificial entre extremos, bolsonaristas e petistas são a mesma coisa, condena condutas lamentáveis segundo a régua moral da Globo, e é curioso, a gente vai falar sobre isso, a gente vai ver o que a Globo já falou no passado, quanto outras pessoas obstruíram o Senado. E propõe uma punição seletiva. Porque essa fala aí, toda pomposa, né, do alto do seu decoro parlamentar, nunca aparece quando é o PT. Esse expediente tem servido para criminalizar um lado e blindar o outro. O discurso de pacificação funciona bem na TV, mas na prática, adia o debate sobre a anistia dos investigados e condenados do 8 de janeiro. É mais fácil falar em punir do que enfrentar processos repletos de excessos, desproporcionalidades e vícios apontados por juristas e entidades. Enquanto denuncia acordos na calada da noite, o verdadeiro acordo é o silêncio sobre a anistia. Não se trata de proteger malucos ou extremos, mas de preservar o devido processo legal. Então, além dos chavões, o que o senhor tem a dizer sobre a anistia? Nada, né? O Ciro Nogueira não está nem para anistia. Mas vamos falar do Ciro Nogueira. Quem são os 40 senadores que assinaram o pedido de impeachment? O número de senadores para o impeachment de Moraes vai a 40, né? Isso aqui foi do dia 6. Aí ontem, né? Calma, dia 6 ainda, já pensei que era ontem. Ciro Nogueira, tá ali, né? O Congresso não teve voto para impeachment. E ele falou que ele não assinou, ele não vai assinar e ele não vai perder tempo com essa pauta. Bom, os votos realmente são 54, mas para abrir o processo, que era 41, foi alcançado ontem. A posição diz que tem gente de 41 assinaturas. Então, assim, Ciro Nogueira, se não quis ajudar, mas as 41 foram alcançadas. Eu sei que Ciro Nogueira assinando, não assinando, todo mundo assinando, o Alcolumbre disse que não vai pautar. Nem com 81 assinaturas eu pauto impeachment. Ai, é o Brasil, né? Acho que eles não esperavam também nada diferente. Enfim, vamos que vamos. PL, Novo, PP, União Brasil, PSD. Os partidos estão estão juntos para votar o fim do foro privilegiado e anistia nas próximas semanas. Que é uma coisa que a gente comentou ali no início, né? Mas vamos lá. Diante da questão do impeachment, do foro privilegiado e tudo mais, ontem a ex-jornalista da CNN, que agora não trabalha mais lá, a Basília Rodrigues, que até participou do canal Meio do Pedro Doria, fala o seguinte: bastidores.
Ministros do Supremo afirmam que vão levantar o mercúrio contra o Congresso se o processo de impeachment avançar. A expectativa é que o processo mesmo aberto não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos / investigações que estão pendentes contra deputados e senadores na Justiça. Vendo isso, né? Deve-se ou não pautar o fim do foro privilegiado? Os processos não andam por questões políticas? Cadê a técnica? Me fizeram acreditar que o Brasil é 100% técnico. Não tá bacana isso aqui. Nem foi aprovado e a turma tá falando que a PGR quer limitar a aplicação de alcance, né, do foro privilegiado. Rapaz, tá bom, né? Vamos ver. Vamos ver. Mas também que o pessoal derrube tudo, né? Você vê que a turma realmente tá preocupada sempre com essa questão de foro privilegiado. Aí vamos voltar. Falar do papel da imprensa e narrativas. Ainda no dia 5, começa. Bolsonaristas tentam golpe no legislativo para dar golpe no judiciário. Tudo é golpe, como diz ali o Evandro. Tudo é golpe, menos o aparelho judiciário para perseguir opositores e tirá-los do processo eleitoral. Viva a democracia relativa da esquerda. Aí você vem pro dia de hoje, já, 3 da manhã. Os maiores golpistas do Brasil, a família Mesquita, dona do Estadão, fala do que eles conhecem muito bem. Golpismo explícito. A punição dos que sequestraram o Congresso a título de livrar a cara de Bolsonaro tem de ser exemplar, não se pode premiar com leniência quem atenta contra o funcionamento de um poder. Aí vai, ó, só o primeiro parágrafo. O país assistiu estarrecido. Você estava estarrecido? Eu não estava. Eu acho que a maior parte do país não estava estarrecido. Ninguém estava estarrecido. Ninguém ficou estarrecido. Ninguém, só vocês. Ao sequestro das mesas diretoras da Câmara e do Senado por parlamentares bolsonaristas que decidiram rasgar o regimento de ambas as casas, afrontar a Constituição e manchar a história do Congresso fazendo um refém de uma chantagem. Vem cá, quem já fez coisa muito pior rasgando a Constituição não foram os parlamentares. Eu nunca vi esse discursinho. Eu nunca vi. Que fuleiragem, hein? Durante mais de 30 horas... que não deveriam ter durado nem 30 minutos, os trabalhos legislativos foram suspensos na marra por uma súcia de deputados e senadores que puseram seus mandatos a serviço da impunidade de Bolsonaro. O que se viu não foi nada menos do que uma nova tentativa de golpe. Ave Maria! No coração da democracia, pronto, novo golpe de Estado. Aí vem o mesmo discursinho, ó, você vê o carro do briefing. Golpe dos 2 dias no Congresso mostra sequestro como tática dos reaças. Rapaz, parece até que o Estadão copiou o texto do Reinaldo Azevedo, né? Porque esse aqui é de ontem, foi publicado antes. O Estadão copiou o texto do Reinaldo Azevedo. Ou foi o Reinaldo Azevedo que escreveu o editorial do Estadão? Aí vem Eduardo Braga, do MDB. Tivemos nesta semana uma continuação do 8 de janeiro. Pronto. É o golpe do golpe. O golpe, pausa, 2 altos, já brincou de pega-pega, né? 2 altos, né? Vamos voltar agora, pega o golpe de novo, eita o golpe. Aí curioso que na mesma entrevista que esse exímio senador fala isso, ele disse que o MDB no Senado quer apoiar o Lula em 2026, oh meu Deus, a CNN chamou um petista. Petista não, que é o MDB, chamou um lulista pra falar sobre os eventos. Aí... eu pergunto pra vocês, brasileiros, e quem me entende na língua que eu falo, se bem que agora tem dublagem automática, né? Você que está me assistindo agora, como é que você se sente? Ou melhor, como você vê a imprensa? Observando que Estadão, Reinaldo Azevedo, Eduardo Braga tentam te vender a história que é um golpe de Estado, que é uma coisa que nunca antes na história deste país aconteceu algo similar. E você vê o Poder 360, que é do consórcio. Lembrando que Alcolumbre, crítico da atual obstrução, tomou a mesa diretora por 7 horas em 2019 para garantir comando da casa em disputa com Renan Calheiros. O Congresso não se levantou até que sua manobra fosse exitosa. Mas como assim? Por que aqui não foi golpe de Estado? Por que aqui não foi um golpe contra a instituição?
Aí você vê a Globo, dos nossos golpistinhas também. Olha que matéria sensacional, rapaz. A Fátima Bezerra, atualmente, né, governadora no Rio Grande do Norte, tá ali sentada. A Gleisi vai aparecer nesse vídeo, mas eu só botei esse frame aqui. Aparece a Gleisi, aparecem nomes conhecidos. Escute isso daqui. A do PSB se juntou às senadoras que pediram quentinhas e almoçaram ali mesmo. Fizeram transmissões do que estava ocorrendo usando os celulares. Durante a tarde, senadoras como Cátia Abreu, do PMDB, se revezaram na mesa. Deputados de oposição também apareceram. As senadoras disseram que só sairiam de lá com a garantia que fossem votadas mudanças no texto para obrigar que a matéria voltasse para a Câmara para uma nova votação, atrasando assim a sanção presidencial. Só sai daqui quando mudar. Matéria da Globo. Desligaram também as luzes do parlamento, como você vê aí. Na época já tinha celular, sabe? Deixa eu ver aqui um frame aqui que fique bonitinho. Esse filme aqui tá ruim. Eu vou botar aqui assim, ó. Dá pra ver. Mas, enfim, tudo escuro, só vê uma luz lá no fundo. E aí, bicho, por que esse aqui podia? Porque é do PT, né? Porque era do PT. Aí esse é o momento que a imprensa não entende, né? Que eles mentem. Aí vem alguém da extrema direita e mostra para as pessoas o que já aconteceu no passado. E as pessoas ainda possuem a capacidade de raciocinar. Ela fala, mas peraí, quando é o PT, a imprensa aplaude. Quando é o PT, é de boa. Quando é o PT, não é golpe. Mas quando é para fazer com que senhoras de 62 anos de idade que estão apanhando na cadeia, sendo maltratadas, torturadas, sejam soltos, aí a imprensa chama isso de golpe? Pera aí, pô, o que é que a imprensa tá fazendo? O que é que tá acontecendo nesse país? Aí o povo vira da extrema direita, né? Outro caso maravilhoso, faz o L, e essa foto foi ele que colocou, viu? Ele tem orgulho de fazer o L, até porque ele é petista, deputado federal pelo PT. Ele acionou, né, o Raymond, ele acionou o Conselho Tutelar contra a Júlia Zanata. Porque a Júlia Zanata estava amamentando a sua filha, rapaz. Não pode. Aí você vê, né? A Thalíria Petroni tá ali fazendo o quê? O que é que a Thalíria Petroni tem no colo? É impressão minha ou é a filha bebê dela? É muita hipocrisia, né, gente? Rapaz, velho. Que viagem é essa, né? Que viagem é essa? Mas vamos falar rapidinho aqui das confusões internacionais. Curiosamente, e o Estadão garante que não tem relação com a foto, o jornalista que bateu a foto do Alexandre de Moraes fazendo o gesto obsceno foi demitido do Estadão. Que coisa, né? Mas o Estadão garante que isso faz parte aí de código de gasto, né? Austeridade fiscal do Estadão. É a austeridade fiscal do Estadão. É o tripé macroeconômico interno. Curiosidade. Aí a Folha de São Paulo ontem também conta que o Conselho do Ministério Público abriu um processo contra um promotor. Por quê? Porque ele xingou o ministro num grupo de WhatsApp. Pode, né? Olha a fala do cara. Vai ter que ser preso, né? Aí a Folha de São Paulo e o Globo, ambos publicaram aquelas matérias padrões. Olha, a justiça está errada, mas Bolsonaro é um criminoso safado, viu? Aí, criminoso safado, vagabundo que realmente tinha que estar preso. A Folha colocou a manchete. Decisão de Moraes sobre Bolsonaro reforça a zona cinzenta entre lei e liberdade do juiz. Manchete sugestiva, né? E a Damalu Gaspar, escolhas de Moraes sobre Bolsonaro são guiadas são mais guiadas por capricho do que por princípio. Essa Damalu Gaspar é de uma... Nossa, que matéria baixa. Aí só os seus fiéis, não sei o que lá, ainda acham que Bolsonaro não é inocente, ainda o defende, todos sabem que Bolsonaro é culpado, são fartas as provas. Ele falou do 8 de janeiro, mas assim, absurdo atrás de absurdo. Ontem também, curiosamente, a OAB publicou uma nota. É um padrão, mas foi menos descarado do que essas matérias da imprensa. O OAB diz que não pode se calar diante de excessos, e defende pacto entre os três poderes pela pacificação do país.
Que pacificação, cara? Vocês só querem dar um cala a boca, vocês não querem resolver nada. Mas enfim, notinha de repúdio, né? É necessário reafirmar que medidas penais, especialmente as que limitam a liberdade, devem ser adotadas com fundamento inquestionável e com pleno respeito às garantias constitucionais, inclusive o direito à liberdade de expressão. Eu acho que a OAB só publicou isso daqui porque o ex-presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, defendeu que o Bolsonaro tomasse, né, uma bala na nuca. Aí eles se sentiram mal para falar, não, a gente não é igual o Felipe Santa Cruz, não. A gestão do Beto Simonetti é diferente. A OAB não avalia a culpa ou a inocência de envolvidos, mas ela, para que sejam julgados de acordo com o devido processo legal, sem isso, abrem-se precedentes perigosos que podem amanhã atingir qualquer direção política e ideológica. Oh, diz a nota. Estou tocado, né? Meu coração, meu Deus do céu. E quem escreveu um textinho mais curioso foi o Mário Sabino, que acho que está perdendo a paciência com seus colegas de imprensa, no ritmo que tá, daqui a pouco ele vira bolsonarista. Acho que ele vai pagar a língua, né? Talvez ele esteja muito contaminado com o Maynard, ou talvez ele olhe aí que olha pro Cláudio Dantas, né? Tava comigo, bastou o Cláudio Dantas dar 2 gritos contra Lula, tudo mais, pô, já virou bolsonarista, né? Já ganhou até audiência. Talvez, vou seguir o caminho do Cláudio Dantas. Já percebi que a direita abraça qualquer um que grita fora Lula. O Simão Bacamarte da democracia brasileira. Em recente movimento da democracia nacional, Alexandre de Moraes irritou colegas, né, seus, ao decretar a prisão de Bolsonaro sem avisá-los. Ele recebeu recados via imprensa, como a nota da Folha, publicada anteontem, segundo a qual prisão de Bolsonaro irrita ministros do Supremo, isola Moraes e pode ser reconsiderada. É prática recorrente entre ministros do tribunal a de mandar recados via imprensa, assim como é hábito também que o ministro responsável por mandar o recado apareça depois para dizer que o destinatário da mensagem conta com o total apoio dele e dos outros. Todo mundo te apoia. O ministro prendeu Bolsonaro à sua maneira discricionária, para dizer o mínimo, porque acha que pode tudo. Inclusive emitir ordens de censura nebulosas que lhe permitam atuar nas zonas de sombra deixadas pelos seus despachos. A batalha entre os que pensam que cogitar um crime não é praticar um crime e os que creem que basta cogitar para ser criminoso foi perdida faz tempo pelos primeiros, entre os quais o que eu me incluo. Ele não acha que é crime. Sem que se precise acreditar que Bolsonaro é um democrata. A questão já deixou de ser essa. O que se tem agora é um ministro que passou a ter convicção de que é mesmo paladino da democracia brasileira, conforme a narrativa oficial, e que nessa condição heróica não tem de dar satisfação a nada e a ninguém, seja a Constituição, seja o Código de Processo Penal, sejam os próprios colegas de tribunal. As circunstâncias brasileiras também pouco importam para ele. Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro como ato de desafio ao seu nêmesis Donald Trump, em momento no qual empresários nacionais procuram conter o tarifaço do presidente americano, separando o aspecto comercial do político. Os maiores responsáveis pelas liberdades tomadas por Alexandre de Moraes são principalmente os demais ministros do Supremo, que tem de se a ver com a personalidade contrastável dele, e olha o que o Mário Sabino finalmente assume. Também cabe à imprensa grande dose de culpa ao ecoar estridentemente a narrativa oficial. Você devia, Mário Sabino, como você colocou aqui, né? Entre os quais eu me incluo, você devia colocar aqui a narrativa oficial, vírgula, entre os quais eu me incluo. Vai esquecer o que você fez no antagonista. Vai esquecer do papel do antagonista, né? Não dá, né? Não vamos aqui brincar de louco. Aqui estamos, portanto. Diante desta quadra inesquecível da história nacional, um amigo meu fez uma comparação magnífica. Moraes é Simão Bacamarte, personagem de O Alienista de Machado de Assis. Relembro. O Bacamarte, né, médico e cientista, abre o Hospício Casa Verde em Itaguaí. E ao observar o comportamento dos habitantes da cidade, classifica quase todos os habitantes da cidade como loucos, até que ao questionar os limites entre sanidade e loucura, ele conclui que louco é ele, por não perceber que a norma é loucura e a sanidade é exceção. Simão Bacamarte dá alta, então, aos seus pacientes e se interna no hospício que abriu. Troca-se loucura por democracia. Talvez Alexandre um dia se dê conta que, ao considerar tanta gente antidemocrática e ao atropelar a Constituição a pretexto de democracia, o antidemocrático é ele.
Sobre a questão, a gente comentou no vídeo ontem, né? O Lula falou, vou regulamentar a mídia. Se não quiser, que vá embora, que eu sou o brabo. Falando lá pra enganar a militância. Professor Nildo Orix, membro da Revolução Socialista, né? Acho que ele é de esquerda. Revolução Socialista. Mr. Geraldo Alckmin. O vice anuncia agora no Jornal Nacional que Big Techs, terras raras, tudo está na negociação. Esse vídeo tucano é tão entreguista quanto o Lula. Alguém da Silude tá ralando isso no Jornal Nacional, né? Tu acha mesmo que o Lula vai peitar as Big Techs? O Lula vai. Se vai. Oh, meu Deus do céu, velho. Quem se ilude com o discurso do Lula, que não percebeu que tem que olhar as ações concretas. Tem que olhar onde estão, né, as verdadeiras movimentações por parte do governo. O Lula vai peitar porcaria nenhuma. E a gente tem a matéria que eu já comentei, né? O Dedé, a gente já falou lá atrás. O Dedé foi lá na terça. Se encontrou com o Marcola, né? Que é o chefe de gabinete do Lula. Ele não fala nada do judiciário não, viu, gente? Que viagem, viu, essa matéria. Que viagem. O Dedé é demais, viu? Eita, que o Dedé é demais. A Globo News levou o Roberto Azevedo, que era do MC, contratado aí pela turma da da área privada, né? Empresários, para tentar negociar com as tarifas. E a Tsuki bem escreve, né? Nesse caso do Brasil, nós temos uma dimensão política muito grande, muito importante. A gente não pode ignorar essa dimensão política. Acho que o Azevedo já está cansado de explicar isso. Mônica, tudo depende da maneira como você apresenta as coisas, né? Da narrativa. A narrativa, nós temos, nesse caso de Brasil e Estados Unidos, nós temos uma dimensão política muito grande, muito importante, né? Então a gente não pode ignorar essa dimensão política. Ela é diferente da dimensão política que existe entre China e Estados Unidos. É diferente das relações políticas ou da dimensão política da relação entre Estados Unidos e Canadá ou Estados Unidos e México. É diferente. Então tudo depende muito da forma como nós apresentamos os nossos movimentos, as nossas ações. É natural que, nesse momento, os países, o Brasil, sem dúvida, esteja procurando mitigar os riscos e os efeitos do tarifaço. Então, buscar outros mercados, procurar outras parcerias comerciais, outros espaços de cooperação econômica, isso não é apenas natural, isso é esperado, né? Qualquer país, em sã consciência, estaria adotando uma estratégia de diversificação. Agora, se você adota essa estratégia de diversificação com um discurso antagônico, de dizer não quero mais fazer negócios com esse país aqui, eles não são mais parceiros confiáveis, eu agora vou fazer acordos com aqueles que são mais próximos, aqueles que não são... É um discurso muito ruim. Pois é, né? Não vai chegar a lugar nenhum aí se depender de Lula. E aqui, basicamente, chegando nos finalmente, eu tava pra fechar o vídeo hoje. Eu passei no Twitter ver essa postagem, né? A Embaixada dos Estados Unidos repostou o oficial sênior, né, do Departamento de Estado, a tradução oficial da Embaixada, né? O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Seus flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Magnitsky determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. A André Luiz, do VBTR, comenta: manifestação completamente inaceitável? Já passou da hora do Itamaraty dar uma resposta a esse tipo de descalabro? E é bom para certo tipo de direita e de esquerda entenderem o real significado do Tio Sam. O André se coloca como um nacionalista, só dessa forma. E o danielismo cultural, que não é um bolsonarista, também se coloca meio como nacionalista. Eu vejo que o nome que ele defende até para 2026 é o Caiado. Ele fala o seguinte, ó: se sua mãe estiver sendo assaltada e aparecer um americano que deu um corretivo, né, no criminoso que está assaltando tua mãe, você vai ficar ao lado do assaltante para defender a soberania dele de poder roubar, já que ele é um compatriota? Não, como assim? Deixa o assaltante aí em paz. Não tô entendendo o que ele tá tentando falar, né? Enfim, não vou explicar muito isso mais não, que já tá o suficiente. Enfim, deu tempo de comentar sobre tudo que tinha planejado. Vamos ver, né? Ainda tem assuntos em aberto que, se a gente não comentar em vídeo, vai parar no Atlas.
Em especial a questão da Vaza Toga, né? Teve aí audiência ontem. E a própria matéria em si, né? A matéria original lá do Aco, Schellenberger, o Eli Vieira também. Mas por hoje é isso. Vou mandar pra vocês os vídeos que eu dei play. Vou procurar o vídeo do Polon. Eu sei onde é que tá. Vou mandar pra vocês dar uma olhada lá. Assista lá, o vídeo do Polon. Sabe? Por mais deputados com esse tipo de comportamento. Parabéns pela oposição. De verdade. Quando vocês querem, vocês conseguem se organizar. O provado é agora, né? Acho que essa foi a maior movimentação da oposição desde 1º de janeiro de 2023. Foi um conjunto de fatores, né? Tudo acontecendo. Brasil lá fora, pressão interna, audiências, gente até se acorrentando, o pessoal se acorrentou, né? Mas é isso. Como eu sempre digo, se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar membro do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com, sem PR. Vejo vocês amanhã. Fiquem com aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!